Olá, bem-vindos mais uma vez nessa segunda parte do vídeo falando sobre organização de dados. Nós vamos agora na sequência continuar falando sobre os tipos de variáveis, né? Até aqui definimos dado, variável, falamos sobre tipos dependentes, independentes e pareados, falamos sobre a experimentação simples, sobre a experimentação comparativa. E finalmente chegamos então ao último slide, a última lâmina do vídeo anterior, quando ali começávamos a falar sobre os tipos de variáveis definidos como quali e quantitativos, né? Como o próprio nome sugere, as variáveis qualitativas são aquelas expressas por meio de valores linguísticos ou categóricos. Então, eu vou medir a variável, por exemplo, por uma classe baixa, média, alta, né? Quente, frio, morno, né? São variáveis medidas ali com o uso de valores linguísticos, né? Que podem ser nominais ou ordinais. Já as variáveis quantitativas são aquelas expressas com o uso de valores numéricos que podem ser discretos ou contínuos. As variáveis qualitativas do tipo nominal são aquelas cujo valor categórico não apresenta relação de hierarquia entre si. Por exemplo, se nós usamos a variável gênero, né, não existe hierarquia entre feminino ou masculino. Ou se nós usamos como exemplo a variável estado, não existe hierarquia entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Entre São Paulo e Corinthians, com certeza, mas entre São Paulo e Rio de Janeiro, não. Por quê? Porque são variáveis qualitativas do tipo nominal. Por sua vez, as qualitativas definidas como ordinais são justamente aquelas que têm valores categóricos que, embora qualitativos, possuem uma relação de hierarquia. Por exemplo, uma variável risco tem como valores linguísticos baixo, médio e alto. Baixo, médio e alto, embora sejam valores linguísticos, têm claramente uma relação de hierarquia. Baixo, médio e alto, né? Eu não posso simplesmente alterar a ordem dessas classes sem com isso comprometer essa relação de hierarquia, né? Esse tipo de entendimento é muito importante porque é ele que nos ajuda a decidir qual é o tipo de método, qual é o tipo de análise estatística aplicável a cada caso. Ou seja, isso tudo depende muito das características dos seus dados, das características das suas variáveis. Não adianta tentar aplicar um método que não foi desenvolvido para a característica dos seus dados, né? Falando agora sobre variações de variáveis quantitativas, temos as discretas e as contínuas, né? As discretas são aquelas que possuem valores numéricos finitos ou enumeráveis, né? Por exemplo, a quantidade de filhos. Ninguém tem 2,321 filhos. Tem 2 filhos, tem nenhum filho, 4 filhos, 5 filhos. Ele é um valor inteiro, ele é um valor enumerável. Já as variáveis contínuas não, né? Elas possuem valores numéricos infinitos ou não enumeráveis. Por exemplo, o peso de uma pessoa, o peso de um recém-nascido, né? Vai ser a altura, por exemplo, de uma pessoa vai ser 1,72045. Ao depender da precisão do seu equipamento, você pode ter quantas casas decimais você quiser, né? O volume de uma determinada substância, mesma coisa, né? É um valor ali enumerável. A variação que aquilo pode ter é enumerável, né? Diferentemente da quantidade de gatos que você tem. Eu, por exemplo, tenho 5, né? Que é possível você medir, né? Brincadeira, viu, pessoal? Não tenho 5, não. Seria muito, né? Aqui nós temos uma representação que nos mostra a
a relação então entre esses tipos de variáveis, né? Nós vemos aqui as variáveis que podem ser do tipo categórica ou numérica, sendo as categóricas as chamadas qualitativas e as numéricas as chamadas quantitativas. Dentro das categóricas qualitativas, nós temos as nominais, sendo aquelas que não possuem relação de hierarquia, e, caso contrário, chamadas de ordinais. Já as numéricas quantitativas possuem as de valor discreto, que são aquelas enumeráveis, e aquelas não enumeráveis, que são as de valor contínuo, podendo assumir qualquer valor, não apenas aqueles expressos, representáveis pelos números naturais, né? Bom, agora falando um pouco sobre a apuração de dados. Essa apuração ela vai justamente depender do tipo de variável que você tem, né? No caso de uma variável qualitativa, em geral, a contagem ela se resume às ocorrências, à quantidade de ocorrências, né? Ou seja, a frequência absoluta ou relativa com relação àquela variável, né? Por exemplo, sexo de um recém-nascido em uma determinada maternidade a partir de amostra com 100 prontuários, né? O que se consegue fazer nesse caso é uma contagem. Olha, a ocorrência do sexo masculino foi de 509 e do sexo feminino de 491. Eu poderia agora ainda calcular uma frequência relativa, dividindo cada um desses totais pela soma de ambas as categorias, né? Então seria 509 dividido por 1000, isso daria aí aproximadamente 51%, e 491 também dividido por 1000, que nos daria em torno de 49%. Então, variáveis qualitativas, elas têm essa certa limitação no que se refere ao tipo de apuração que se consegue fazer a partir delas, o que não significa dizer que não são importantes, mas tem essa limitação, né? Portanto, para que seja feita essa apuração, é necessário o registro do valor da variável para cada ocorrência, né? Então, você vai ter ali a ocorrência geralmente dada por algum tipo de número, nesse caso, número de prontuário. A gente tem aí 3 exemplos, né? E para cada uma delas, eu anoto o valor da variável de interesse, no caso aí, o peso ao nascer, né? Eu terei 100 dados aí, 100 ocorrências, 100 observações, né? Aliás, 1000. Nestes casos, eu tenho ali a tabela como sendo um recurso interessante para estar expressando esse tipo de informação. Eu poderia também usar um gráfico, né? São aí as principais formas de se organizar e apresentar os dados, né? São formas de se resumir essa informação que depois vai ser detalhada textualmente naquilo que for de maior interesse para a discussão dos resultados, né? E aí você tem vantagens e desvantagens. Eu queria um provolone desse para mim também, se for possível. Obrigado. As tabelas, elas podem proporcionar uma forma um pouco mais precisa, porque ela te dá o valor ali por extenso, né, da medida da variável para cada ocorrência. Mas quais são os principais componentes de uma tabela? Uma tabela padrão, ela vai ter sempre um título, o título que resume a finalidade daquela tabela, o conteúdo, o cabeçalho, onde eu vou ter ali, na realidade, os nomes das colunas, e eu tenho a coluna indicadora que traz o nome das linhas, né? E o próprio corpo da tabela que vai trazer ali os valores para cada uma das ocorrências segundo a variável observada, né? Então aqui nós temos um primeiro exemplo de componente de uma tabela. Nós vemos aqui em cima o título,
população residente no Brasil, segundo sexo, de acordo com o censo demográfico de 2000. Nós temos aqui na primeira linha, chamado cabeçalho, que é o nome das colunas. Nós temos aqui a chamada coluna indicadora, que é essa primeira, que traz o nome das linhas. E o corpo, que será o valor correspondente ali de cada categoria em relação à outra, né? Geralmente, essa tabela acompanha também uma fonte, que é a fonte da informação. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui o título, né? Como já destaquei para vocês, e o cabeçalho, que é justamente o nome das colunas. Seguindo, nós temos a coluna indicadora, que traz o nome das linhas, e o corpo, composto ali, então, pelo valor medido aí para as variáveis em questão. Aqui um outro exemplo, né? Uma tabela que, além desses elementos, traz ainda uma nota de rodapé, né? Essa nota ela traz informações complementares que podem ser relevantes a depender do que você está apresentando. Aqui no caso ela indica casos suprimidos com idade ou local de residências ignorados, né? Então ela geralmente coloca ali um indicador e dentro deste rodapé mostra a caracterização do indicador para o qual este detalhe está sendo destacado. E agora, na sequência, nós falaremos sobre a apresentação de dados qualitativos, né? Mas aí abordaremos isso então no próximo videoaula para que a gente possa aí dar uma respirada entre um conjunto de tópicos e outro. Até daqui a pouco.